Então eu vou criar com vocês aqui, ó, uma função super simples, mas que vai ser muito útil para vocês no dia a dia, que é a função de calcular PIS. Então eu vou chamar aqui de PIS. E aqui eu vou dizer que PIS, porque PIS aqui é o nome da minha função, certo? Então tudo que eu colocar depois dessa igualdade aqui, ó, ele vai executar e vai guardar. Isso aqui é uma chama-se variável, tá? Nesse caso é o nome da função e é também uma variável. Vai guardar essa variável e vai apresentar como resultado lá da minha função. Se for um cálculo, ele vai trazer um cálculo. Se for um texto, ele vai trazer um texto. E assim sucessivamente. Dá para fazer coisas mirabolantes aqui utilizando funções, certo? Então, como a gente sabe, para calcular o PIS, eu preciso de uma base de cálculo e preciso de uma alíquota, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, PIS-C. Tá? Por que PIS-C? Porque é PIS cumulativo. Então, eu estou fazendo o cálculo do PIS cumulativo. Como é que vai ser esse cálculo? Então, eu vou ter o valor da base de cálculo, valor BC, PIS, certo? E vou multiplicar pela alíquota do PIS. Nesse caso, eu vou usar 0,65. Como é que eu represento 0,65 no VBA? É 0,0065, certo? Então, essa aqui é a representação de 65% usando o VBA. É a mesma coisa que a gente faz, né, na calculadora, só que nesse caso, ao invés de uma vírgula, eu vou usar um ponto, ok? Pronto, então aqui está feita a minha função. Só que é o seguinte, vocês perceberam que agora eu tenho aqui, ó, uma variável, certo? E aí eu preciso mostrar para o Excel que isso aqui é uma variável. O que é uma variável? É um texto, eu crio um texto, e esse texto recebe um valor. E a partir desse valor, esse valor pode ser variando, por isso o nome de variável, né? Ele vai variando ao longo do tempo. Então, quando eu chamar minha função PIS-C, que é PIS cumulativo, e eu posso botar PIS-NC para PIS não cumulativo e assim sucessivamente, eu vou criar uma variável para a base de cálculo e a alíquota eu vou deixar fixa, certo? Para poder facilitar as coisas para mim. Quando eu fizer isso, eu vou poder vir para cá e criar minha função agora, igual PIS-C, olha ela aqui, já apareceu. Vou clicar aqui nela. E agora, notem que eu não tenho nenhuma ajuda, né? Não aparece nenhuma informação. Uma outra maneira de eu observar se tem alguma ajuda na minha fórmula é aqui, ó. Clicando nesse FX. Vou clicar aqui. E aí, ó, não há ajuda disponível. Essa função não possui argumentos. Ok. Então, teoricamente, ela não faz nada. E aí aparece aqui, ó, variável não definida. Esse é um erro. O primeiro erro que vocês vão se deparar aí, né? Se fizerem exatamente como eu estou fazendo aqui. E o que é que esse erro está me dizendo? Está dizendo, ó, você não definiu essa variável, ou seja, não tem ela em lugar nenhum, você não está dizendo o que é que essa variável está fazendo. E isso aqui vai aparecer exatamente por causa desse texto aqui, ó, Option Explicit. O que é que isso faz? Isso diz o seguinte, toda variável que eu criar no meu programa tem que estar declarada. O que é declarar uma variável? Eu tenho que usar uma palavra definida, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou criar din. Din é a palavra que eu uso para dizer que eu estou criando uma variável. Então eu vou colocar aqui v, bc, pis, as double, que é um tipo de variável. Então eu coloco aí din, v, bc, pis, as double. Eu estou criando uma variável do tipo double. O que é isso? É uma variável que eu vou ter números e vou ter números decimais. Então eu posso colocar 12,45, por exemplo, eu posso botar 15,64 e posso também colocar um número inteiro, 15, 20, 30, tanto faz, certo? Então agora eu declarei a minha variável aqui, ó. Beleza, então tá resolvido o problema? Vamos ver. Vou voltar aqui, igual, PIS-C. E agora, ó, note que também não aparece nada. Vou dar um Enter. Apareceu aqui 0. Por quê? Ele está pegando o valor da base de cálculo do PIS e está multiplicando por 0,065. Como eu não dei nenhum valor para essa base de cálculo, ele vai trazer para mim aqui 0, certo? 0 vezes 0,65 é igual a 0. Então vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vou botar aqui R$100 de base de cálculo. Dá um erro. Por que dá um erro? Porque eu não defini ainda onde que essa variável, como que eu vou usar essa variável dentro da minha função, certo? Então vamos voltar aqui, ó. Dentro da minha função, eu preciso definir os parâmetros. Está vendo esse parêntese aqui? Ele não está aqui por acaso, não. Ele está vazio. Quando ele está vazio, quer dizer que eu não tenho nenhum parâmetro para passar. O que é um parâmetro? São os valores que eu passo. Para eu calcular o valor do PIS, eu preciso ter a base de cálculo. Então, a base de cálculo do PIS é o parâmetro para calcular o valor do PIS cumulativo. E aí, como é que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar V, BC, PIS, as
double. Certo? O que é que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Então eu fui lá e disse para Excel, ó, valor da base de cálculo do PIS é um parâmetro da minha função PIS cumulativo. Aí agora eu posso inclusive remover isso aqui, posso deletar. Mas eu não vou deletar não, vou fazer aqui ó, um comentário. Vou colocar um apóstrofo, tá? Uma aspa simples. Quando eu coloco uma aspa simples, você vê que ele fica verdinho. Quando ele fica verde é o quê? É um comentário. Então toda vez que eu tenho um comentário dentro de um código VBA, não vai acontecer nada nessa linha aqui. É simplesmente para eu anotar alguma coisa que eu acho que é importante. Por exemplo assim, ó. Eu colocarei aqui, ó. Calcula o valor do PIS cumulativo. Certo? Então eu estou documentando, eu estou dizendo, se eu trabalho em uma equipe, por exemplo, ou até para mim mesmo que vou mexer nisso depois, eu estou dizendo o que é que essa linha faz. Fica mais fácil depois de eu retomar de onde eu parei, certo? Nesse caso é um exemplo bem simples, mas à medida que a gente vai avançando, você começa a criar coisas mais complexas, e é importante você fazer esse tipo de documentação. Então eu vou apagar aqui por enquanto, e agora eu declarei aqui minha variável, valor da base de cálculo, PIS, então ele vai receber esse parâmetro. Beleza, próximo passo, a gente vai vir para cá, vou dar um FX aqui, ó, e agora notem, eu tenho PIS-C, e eu tenho VBC, né, que é o valor da base de cálculo do PIS. E aqui eu tenho um valor de R$100, ou seja, ele está recebendo agora como parâmetro R$100. A partir daí, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esses R$100, vai multiplicar pela alíquota de 0,65% e vai achar o valor do PIS. Valor de 65 centavos. Maravilha. Então, a nossa planilha funciona.